Senhores vereadores e vereadoras, meu boa tarde. Vocês que nos assistem pela internet, pela TV Câmara, meu boa tarde. Senhores vereadores, por favor, registrem suas presenças. Invocando a proteção de Deus, inspirado nos legítimos princípios da democracia, da justiça e do direito, declaro aberta a presente sessão, determinando aos nobres vereadores e vereadoras aqui presentes que se mantêm em pé, para observância de 1 minuto devotado ao nosso Deus Todo-Poderoso. A ata da 37ª sessão ordinária, realizada no dia 4 de dezembro de 2018. Consulto se há necessidade da leitura da mesma. Dispensada a leitura em discussão. Não havendo discussão, em votação. Senhores vereadores, por favor, registrem seus votos. Encerrada a votação, a ata está aprovada. Ofício 047/2018, do Gabinete do Pastor Ebenezer de Paula, assunto, sessão extraordinária do dia 7/12 de 2018. Senhor presidente, sirvo desse expediente nos termos do artigo 342, parágrafo 1º, inciso 4º do Regimento Interno dessa Casa de Leis, comunicar que o vereador Pastor Ebenezer de Paula, do PSC, estará ausente na sessão extraordinária do dia 7/12 de 2017, em virtude de compromisso assumido anteriormente. Quem assina a assessoria do Pastor Ebenezer de Paula. No mesmo segmento, ofício 50/2018, do gabinete do vereador Magno Eismori. Venho, através do presente, informar a Vossa Excelência que, por motivo de compromisso previamente agendado, o vereador Magno Mori não poderá comparecer à terceira sessão extraordinária do dia 7/12. No ensejo, renovo meus protestos de elevada estima e de cinta consideração. Santana de Parnaíba, 7 de dezembro de 2018. Quem assina, Eduardo Ribeiro, assessor parlamentar. Passamos agora à ordem do dia. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, em atendimento ao disposto no artigo 311 do Regimento Interno, estando em julgamento as contas municipais do exercício econômico financeiro de 2010, encartadas no projeto de decreto legislativo número 001/2013, concedo a palavra ao relator da Comissão Especial Conjunta, vereador segundo o secretário Nilson Martins, que terá 15 minutos para a apresentação do respectivo relatório. Passo a palavra ao relator. Senhor presidente, aqui eu cumprimento todos os vereadores, todos que nos assistem pela TV Câmara, pela internet, boa tarde. Parecer final da Comissão Conjunta Especial. Projeto do Decreto Legislativo número 001 de 2013, assunto dispõe sobre as contas anuais e atos da gestão da Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba, São Paulo, relativas ao exercício financeiro 2010. A Comissão Especial Conjunta, designada nos termos regimentais pela presidência desta Casa para a condução do processo de julgamento das contas anuais e atos da gestão do Executivo, relativa ao exercício de 2010, reúne-se no dia 21 de junho de 2018, às 11 horas, na dependência da Câmara Municipal de Santana de Parnaíba, por seus membros, ao final subscrito, para dar cumprimento ao disposto no artigo 307 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santana de Parnaíba, no gozo de suas atribuições, para exarar seu relatório final sobre as contas de gestão do exercício municipal nos seguintes termos. Primeiro, responsável pelas contas.
prestou contas a esta edilidade previamente auditadas e analisadas pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos termos do artigo 31, parágrafo 1º da Constituição da República e disposições pertinentes da Lei Orgânica do Município de Santana de Parnaíba, São Paulo, o senhor Silvio Roberto Cavalcante Pecioli, prefeito municipal entre os anos de 2009 e 2012. Segundo, das irregularidades das contas, fim do processo de tomada de contas e observados apontamentos realizados nos autos do Tribunal de Contas, número 2563/026/10, da qual foi devidamente notificado o senhor Silvio Roberto Cavalcante Pecioli, inclusive apresentando defesa perante aquele órgão auxiliar. Foi prolatado o parecer favorável pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo pela aprovação das contas anuais do gestor, relativas ao exercício financeiro do ano de 2010, quando o responsável exercia mandato. Aportados os autos nesta casa em 21 de março de 2013, o munícipe Átila Tadeu Moreira ofereceu impugnação às contas folhas 30/32 em razão de supostas irregularidades praticadas no ano de 2010 pela gestão do ex-prefeito, documentadas e apartadas no Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Para tanto, o munícipe impugnante trouxe ao conhecimento das comissões temáticas permanentes as seguintes irregularidades à época analisada e julgada pelo Tribunal de Contas, quais sejam: irregularidades na admissão de pessoal temporário, mais especificamente 253 servidores para a área de saúde e da educação, sem o excepcional interesse público pela Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba, captando pelo senhor Silvio Roberto Cavalcante Pecioli em 2010, apurada nos autos do Tribunal de Contas, número 32.363/026/11. 2. Rejeição do convênio número 03/2009 e seus aditivos, celebrado entre a Municipalidade e o Grêmio Esportivo Santana de Parnaíba, GESP, com prorrogação subscrita pelo senhor Silvio Roberto Cavalcante Pecioli em 7 de junho de 2010, e com previsão de um repasse na alta monta de R$ 500 mil mensais pelo prazo de um ano, julgado Tribunal de Contas 013.271/026/11. Tais irregularidades foram devidamente anotadas e sistematizadas por essa Comissão Especial Conjunta, as folhas 199/202, em relatório do qual foi devidamente cientificado o senhor Silvio Roberto Cavalcante Pecioli, eis que apresentou sua defesa tempestivamente por intermédio de banca de advogado regularmente constituída para tal fim. Das alegações defensivas, regularmente notificado acerca do relatório da Comissão Especial Conjunta e tendo recebido cópia integral dos autos do processo do projeto de decreto legislativo número 001/2013, o doutor Silvio Roberto Cavalcante Pecioli, ex-prefeito municipal, apresentou tempestivamente suas razões a esta comissão, mais especificamente na data de 30 de maio de 2018, folha 208/2014. Sobre o aspecto procedimental, ou seja, preliminarmente, o ex-gestor arguiu suposta nulidade do processo de julgamento das contas, ao alegar ter ocorrido descumprimento de norma constante do regimento interno desta Casa de Lei, desta Casa e da Lei Orgânica do Município de Santana de Parnaíba, especificamente no que tange ao prazo de 90 dias estabelecido para a conclusão do julgamento. Alega que o processo de julgamento das contas ficou inerte por mais de 5 anos, entre o período de 24 de fevereiro de 2013 e 27 de fevereiro de 2018. Afirma, inclusive, que chegou a apresentar defesa por 3 oportunidades, muito embora se tivesse excedido o prazo regimental para o julgamento das contas. Conclui e pleiteia que, estando o processo de julgamento das contas pelo Legislativo alcançado pela decadência, prevaleça o parecer do Tribunal de Contas, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado, com a conseguinte aprovação das contas naquilo que se convencionou denominar julgamento ficto das contas. O ex-gestor não protestou pela abertura de dilação probatória, de sorte que, nos termos do artigo 306 do Regimento Interno, a Comissão Especial Conjunta impõe-se o dever de proferir este parecer final, submetendo-se à apreciação do colégio plenário. Quarto, da conclusão. 4.1.1 da inexistência da nulidade. Entende esta comissão, com o devido respeito, que a tese suscitada pelo ex-gestor encontra-se superada pelo consolidado repertório jurisprudencial
do Supremo Tribunal Federal, recentemente reverberado no julgamento dos recursos extraordinários número 729.744 e 848.826, dotado de repercussão geral e revestidos de caráter orientativo, e todos os demais pareceres, afirmando a competência da Câmara Municipal para a apreciação das contas do Executivo, insuprimível pelo mero decurso de prazo que, diga-se, é inconstitucional. Primeiro, repercussão geral do recurso extraordinário representativo da controvérsia, competência da Câmara Municipal para julgamento das contas anuais de prefeito. Segundo, parecer técnico emitido pelo Tribunal de Contas, natureza jurídica opinativa. Terceiro, cabe exclusivamente ao Poder Legislativo o julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo Municipal. Quarto, julgamento ficto das contas por decurso de prazo, impossibilidade. Quinto, aprovação das contas pela Câmara Municipal, afastamento apenas da inelegibilidade do prefeito, possibilidade de responsabilização na via civil, criminal ou administrativa. Sexto, recurso extraordinário não provido. RE 729744, relator, ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno julgado em 10/8/2016, acórdão eletrônico, repercussão geral, mérito, DJE 186, divulgado 22/8/2017, publicado 23/8/2017. O entendimento de que eventual descumprimento de um prazo regimental, sem que haja demonstração de dano processual que tenha sofrido o interessado, a quem se assegure, porém, a ampla defesa e o contraditório. E mais, que o excesso de prazo tenha condão de suprimir a competência constitucionalmente estabelecida a esta Câmara Municipal para o julgamento das contas, traduz-se, é verdade, na assertiva de que o Poder Legislativo estaria eximido de qualquer fiscalização externa. Nesse sentido, o voto lapidar do eminente ministro Gilmar Mendes, nos autos do recurso extraordinário número 729.744. O ordenamento jurídico pátrio não admitiria o julgamento ficto de contas por decurso de prazo, sob pena de permitir-se à Câmara Municipal delegar ao Tribunal de Contas, órgão auxiliar, competente constitucional que lhe seria própria, além de criar-se sanção ao recurso de prazo, inexistente na Constituição. Do mesmo modo, não se conformariam com o texto constitucional previsões normativas que considerassem recomendadas as contas do município nos casos em que o parecer técnico não fosse emitido no prazo legal e permitissem às câmaras municipais o seu julgamento independentemente do parecer do Tribunal de Contas, sem destaque no original. RE 729.744, relator, ministro Gilmar Mendes, 10/8/2016, informativo 834, com repercussão geral. Premissa tal é de todo incompatível com o Pacto Republicano, a separação de poderes e o sistema de freios e contrapesos, que são típicos e caracterizam o Estado democrático de direito. Supera-se, ante tais fundamentos, em que observância do dever constitucional desta Casa em julgar as contas do Executivo e alegações de decadência, em observância ao posicionamento do Colégio do Supremo Tribunal Federal. 4.2, das irregularidades nas contratações de pessoal temporário. E, não obstante aos fundamentos lançados pela bem articulada defesa do gestor... Vocês estão me atrapalhando a leitura aí, por gentileza. E, não obstante os fundamentos lançados pelo bem da articulação da defesa do gestor responsável, as irregularidades verificadas nas contas anuais do Executivo durante o exercício de 2010, consubstancia a contratação de mais de 253 pessoas por tempo determinado, mostra-se de invencível gravidade. Com efeito, não apenas porque absolutamente fora das hipóteses legais, mas também em razão do elevado número de processos contratados, e, não obstante os fundamentos lançados pelo bem articulado da defesa do gestor responsável, as irregularidades verificadas nas contas anuais do Executivo durante o exercício de 2010
consubstanciada na contratação de mais de 253 pessoas por tempo determinado, mostra-se de invencível gravidade, com efeito não apenas porque é absolutamente fora das hipóteses legais, mas também em razão do elevado número de pessoal contratado, a despesa dada por ilegal pelo Tribunal de Contas do Estado nos autos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, do 32.363/026/11, não merece o beneplácito desta Casa. Como bem anotou o Ministério Público de Contas, o que deve ser essencial é a emergência para a contratação e não a própria contratação. E a contratação de 253 servidores para exercerem funções diversas, porém de natureza contínua e permanente, constitui clara ofensa ao artigo 37,9 da Constituição. De igual feita, ressaltou a eminente auditora que as justificativas apresentadas pela municipalidade para a contratação temporária não foram suficientes para caracterizar a necessidade temporária de excepcional interesse público, até mesmo em razão da grande quantidade de admitidos. Veja-se que, muito embora tenha os admitidos efetivamente prestado serviço ao município, ao menos não se tem notícia do contrário. O gestor admitiu excessivo número de pessoas quando não demonstrada a situação de emergência excepcional e que caracteriza grave irregularidade. Com efeito, o ex-gestor, mediante a violação da norma constitucional que estabelece como regra a investidura através de concurso, nomeou mais de 253 servidores para a mais diversa função em detrimento dos postulados da isonomia, impessoalidade, legalidade e, sobretudo, eficiência administrativa. O ex-gestor, consequentemente, por não observar a regra do concurso público, trouxe prejuízo à prestação de serviços nas áreas de saúde e educação, justamente aquelas a quem o Constituinte dispensa imensurável importância. 4.3, da irregularidade do convênio celebrado com o Grêmio Esportivo de Santana de Parnaíba, GESP. De maior gravidade, porém, diz respeito ao convênio celebrado entre o município, representado pelo ex-gestor e o Grêmio Esportivo Santana de Parnaíba, São Paulo, com prorrogação em 7 de junho de 2010, despesa reputada irregular pelo Tribunal de Contas do Estado nos autos do Tribunal de Contas número 013271/026/11, folha 127 a 158, de plano salta aos olhos as cifras envolvidas no repasse, de ordem de R$ 500 mil por mês, repassada à entidade, que, por sua vez, realizou elevados gastos de dinheiro público, sem conduto a apresentar prestação de contas regular nos órgãos de controle. O egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos autos citados, assim se manifestou através do voto do relator, conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. Com efeito, comprometeu-se a Prefeitura no repasse mensal de R$ 500 mil durante um ano ao Grêmio para desenvolvimento de diversas modalidades no esporte amador, consoante atribuições arroladas na cláusula 4ª do termo de convênio, sendo expressivo o montante transferido, o qual compreende-se a priori baseado no plano de trabalho da entidade aprovada pela administração. Importante se fazia ao exame de economicidade. Vereador, tendo em vista o regimento prevê que Vossa Excelência teria 15 minutos, e tendo em vista que todos os vereadores dispõem de cópias, então vamos seguir à risca o regimento interno, não ultrapassando os 15 minutos para não dar nenhum tipo de nulidade na nossa votação. Vamos ser, né? Encerrada a explanação do relator, concedo a palavra ao defensor do gestor responsável pelas contas do ano de 2010, que disporá de 15 minutos para apresentar sua tese. Tendo em vista a ausência do defensor constituído, quero aqui deixar bem claro que houve
a convocação no prazo regimental e o que determina o Código de Processo Civil, né, dentro das formalidades legais, né, está ausente o defensor do senhor Silvio Roberto Cavalcante Peccioli. Encerrada a explanação do relator, bem como do defensor, cada vereador disporá de 15 minutos para manifestações, se assim o desejarem. Pela ordem, está em discussão. Pela ordem, Vossa Excelência, vereador Ângelo da Silva. Senhor presidente, a discussão em relação ao processo do projeto de decreto legislativo 001, 13 ou 13A? Primeiro é o 13. Acho que Vossa Excelência não tinha falado esse detalhe. É o 13. O 13, não, o 13 eu não vou discutir, não. Não vai O discutir. 13, não. Parecer do Tribunal de Contas é pela aprovação, é isso? Sim, é pela Eu aprovação. vou acompanhar o parecer do Tribunal de Contas no processo de decreto legislativo 001/2013. Então, ainda está aberta a discussão. A discussão é do 13, tá? De 2013. Encerrada a discussão e os debates, esclareço, encerrados os debates e antes da votação, cumpre-me esclarecer o seguinte. Através do processo número TC 2563/02610, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo emitiu parecer favorável à aprovação das contas do município de Santana de Parnaíba referente ao exercício econômico de 2010. Por força do disposto do artigo 301 do Regimento Interno, constituiu-se comissão especial conjunta que, ao final de seus trabalhos, e respeitados os princípios da ampla defesa e do devido processo legal, concluiu pela aprovação do parecer prévio do Tribunal de Contas, que aprovou as contas municipais relativas ao exercício econômico de 2010. Na presente sessão, está em julgamento o parecer prévio do Tribunal de Contas, secundado pelo parecer do relator especial. D. Referido parecer somente será rejeitado caso a votação alcance o quórum qualificado de 2/3 da composição da Câmara Municipal. Vale dizer, no mínimo, 12 votos contrários, conforme disposição contida no artigo 314, inciso 3º do Regimento Interno. E, dessa forma, os vereadores e vereadoras que entenderem que as contas devem ser aprovadas deverão votar sim ao parecer. Os vereadores e vereadoras que discordarem do parecer do Tribunal de Contas e entenderem que as contas devem ser rejeitadas deverão votar não ao parecer. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, registrem os seus votos. Não, não é nominal. Esse aqui é simples. Encerrada a votação. Encerrada a votação, computados os votos, sim, 13 votos. Não, nenhum voto. Que recomenda pela aprovação das contas municipais referente ao exercício econômico e financeiro de 2010. Passamos agora ao segundo. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, em atendimento ao disposto no artigo 311 do Regimento Interno, estão em julgamento as contas do convênio número 003/2009, com aditivos realizado no exercício econômico financeiro de 2010, encartadas no processo do projeto
de Decreto Legislativo número 001/2013. A. Concedo a palavra ao relator da Comissão Especial Conjunta, vereador, segundo o secretário Nilson Martins, que terá 15 minutos para a apresentação do respectivo relatório. A palavra está com o relator especial. Senhor presidente, tendo em vista que é o mesmo relatório do processo anterior e que todos os vereadores dispõem de cópia, eu gostaria que Vossa Excelência dispensasse a leitura nesse termo. Como o plenário é soberano, passarei e perguntarei ao plenário, se assim entenderem, os vereadores são soberanos, se assim entenderem que o relatório está dispensado. Encerrada a explanação do relatório, concedo a palavra ao defensor do gestor responsável pelas contas do ano de 2010, que disporá de 15 minutos para sua... Encerrada a explanação do relatório, concedida a palavra ao defensor do gestor responsável pelas contas do ano de 2010, que disporá de 15 minutos para apresentar sua tese. Chamo o defensor do senhor. Mais uma vez, encerrada a explanação do relatório, eu concedo a palavra ao defensor do gestor responsável pelas contas do ano de 2010, que disporá de 15 minutos para apresentar sua tese. Tendo em vista a ausência, e quero deixar aqui bem claro, tendo em vista a convocação mediante o que determina o Código de Processo Civil e o que determina o regimento interno, os defensores não estão presentes, tendo em vista que foram convocados com prazo estabelecido por lei. Encerradas as explanações do relator, bem como do defensor, cada vereador disporá de 15 minutos para manifestações, se assim o desejarem. Pela ordem, vereador. Vereador Ângelo da Silva. Senhor presidente, senhores vereadores, população aqui presente, os que nos assistem pela TV Câmara, TV Alphaville, nosso boa tarde. Senhor presidente, a gente que já tem uma pequena caminhada aí no Legislativo, não temos a experiência de outros que aqui passaram e daqueles mais antigos que aqui estão, mas a gente costuma seguir o que determina a lei. Então, no primeiro projeto, houve o parecer favorável à aprovação das contas. Esse segundo projeto, houve apartado. Eu andei lendo aqui, me surgiu algumas dúvidas. Tendo em vista estas dúvidas, eu vou me abster dessa votação, senhor presidente, desse segundo projeto. Ainda em discussão? Dessa presidência, usando o princípio da isonomia, essa presidência, no decorrer desse ano, eu coloquei todas as contas, 2012, 2013, 2014 e 2015. Né? Não poderia encerrar o meu biênio aqui como presidente e deixar as contas de 2010. Essas contas foram iniciadas em 2013 e, usando o princípio da isonomia, eu estou cumprindo com o regimento interno e aquilo que a lei determina, né? O princípio da isonomia para todos. Então, houve a defesa, o prazo de defesa para o senhor Silvio Roberto Cavalcante Peccioli, para que ele apresentasse. Ele apresentou as suas defesas e a comissão conjunta chegou ao parecer. Né? É um apartado. Em 2000 eu não sei quando finalizou o GESP, né, o Alemão? Você que trabalhou lá. Foi em que ano que foi? Você tem 2012. Então, o GESP deixou aí, eu acho que foi um convênio onde o Tribunal de Contas, por diversas vezes, sugeriu que parasse. E não pararam. Eles continuaram ainda injetando dinheiro no GESP. Por 7 vezes foram notificados pelo Tribunal de Contas. Então, desobedecendo a ordem do egrégio Tribunal de Contas, ainda aumentaram naquele ano e deixando o que causa estranheza, Gino, deixando mais de 150 pais de famílias desempregados naquela época, né, sem receber um centavo. Então, eu acho que
quem tem algum amigo aí no esporte sabe do que eu estou falando. Nós temos nosso primeiro secretário aqui, salvo engano, acho que trabalhou também, ou alguém da sua família trabalhou no GESP, o nosso amigo xerife trabalhou e sabe o que nós estamos falando. Aqui, acompanhamos aqui o Tribunal de Contas em todas as contas aprovadas, mas a gente tem que fazer justiça para aquelas famílias que ficaram, e essa Casa de Leis é uma casa séria. Então, nós temos aqui, eu não voto por força de lei, mas eu pediria para os senhores vereadores que acompanhasse tão somente o que o Tribunal de Contas apontou a irregularidade, pela rejeição do convênio do GESP. Então, hoje nós estamos fazendo aqui justiça com aquelas famílias que ficaram, né, a ver navios. Eu não estou falando dos funcionários do GESP que administrava, nós estamos falando de quem mandava dinheiro para o GESP. O ordenador de despesa do GESP, que era o prefeito da época. E aqui nós sabemos, aqui, senhores, que nossa Casa de Leis aqui, seguimos aqui tudo aquilo que determinou o Tribunal de Contas. É para aprovar? Vamos aprovar. E essa está vindo, essa rejeição desse apartado das contas relativa a 2010. É um convênio que foi mal feito, foi mal empregado no nosso município e lesou mais de 150 funcionários. E tenho certeza que nenhum vereador aqui é conivente com corrupção. O que podemos analisar, que a corrupção foi muito grande entre os anos que ficaram esse GESP aí. Porque não tiveram dinheiro para pagar aquelas pessoas mais necessitadas. Trabalharam e não foram pagas. Então, hoje os vereadores aqui vão fazer justiça e poder olhar para os funcionários que pertenceram ao GESP, olhar nos olhos e falar, nós fizemos justiça. Demorou, mas chegou o dia. Então, também não vou me esticar também na discussão. Encerrada a discussão, os debates, e antes da votação, cumpre-me esclarecer o seguinte. Através do processo TC 013-271/02611, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo emitiu parecer desfavorável à aprovação das contas do convênio número 003/2009 e de seus aditivos, por força do disposto do artigo 301 do Regimento Interno, constituiu-se comissão especial conjunta, que ao final de seus trabalhos e respeitados os princípios da ampla defesa e do devido processo legal, concluiu pela aprovação prévia do Tribunal de Contas, que rejeitou as contas do referido convênio. Na presente sessão, está em julgamento o parecer prévio do Tribunal de Contas, secundado pelo parecer do relator especial. Referido parecer somente será rejeitado caso a votação alcance o quórum qualificado de 2/3 da composição da Câmara, vale dizer, no mínimo 12 votos contrários, conforme a disposição contida no artigo 314, inciso 3º do Regimento Interno. Dessa forma, os vereadores e vereadoras que entenderem que as contas do convênio devem ser reprovadas, deverão votar sim ao parecer. Os vereadores e vereadoras que discordarem do parecer do Tribunal de Contas e entenderem que as contas devem ser aprovadas, deverão votar não ao parecer. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, em ordem de chamada dos senhores vereadores, eu vou pedir que os vereadores registrem seus votos. Só aqui, dizendo o seguinte, que nós entendemos, nós temos que, aqui, no meu entendimento, eu não voto por força de lei, que os vereadores têm que votar seguindo o parecer do tribunal. O parecer do tribunal é pela rejeição do convênio. Então, sim à rejeição do convênio, não à rejeição do convênio. Então, os vereadores ficar atentos aos votos. Senhores vereadores, primeiro vereador, Adalto Silva Santos, Adalto Pessoa. Sim à rejeição, presidente. Vereador Amâncio Raimundo de Souza Neto, Amâncio Neto. Falo, senhor presidente.
Eu também acompanho e voto sim a rejeição das contas 2010. Vereador Ângelo da Silva Souza. Ângelo da Silva. Como eu tive algumas dúvidas no relatório, senhor presidente, eu vou me abster da votação. Vereador Antônio Aparecido Nunes, o xerife. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereador, povo aqui presente. Presidente, não cabe só nós a julgar essa conta. Nós temos que julgar eles também para que eles ressarçam os funcionários que saíram até hoje, estão com o nome no SPC devido de ter ficado nessa situação. Então, não cabe a nós só rejeitar aqui, mas também nós temos que julgar os caras, fazer os caras, pagar os caras. Eu voto sim. Vereador Ebenezer Francisco de Paula, está com ausência. Vereador Emerson Furtado Nogueira de Souza, o Cadu da Farmácia. Eu voto sim, presidente. Vereador Evanilson Martins, o Nilson Cadeirante. Voto sim, senhor presidente. Vereador Genuíno Antônio de Lima, Gino Mariano. Voto sim, presidente. Vereador José Hugo da Silva, Hugo Silva. Voto sim, presidente. Vereador Luciano Aparecida de Almeida, Luciano Almeida. Voto sim, presidente. Vereador Magno Eijmori. Magno Mori está ausente, com falta, com ofício que encostou com compromissos anteriores. Vereadora Neuci Aparecida de Freitas Santos, enfermeira Neuci. Sim, presidente. Vereador Ronaldo Ascenso Santos Ferreira, Ronaldo Santos. Eu voto sim, presidente. Vereadora Sabrina Colela Prieto, Sabrina Colela. Eu voto sim. Vereador Palmir Baptista Damas, alemão da banca. Sim, presidente. Vereador Vicente Augusto da Costa, Vicentão, está ausente. Encerrada a votação. Com 13 votos sims e uma abstenção, o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que recomenda a rejeição das contas municipais do convênio 003/2009, está aprovado e, consequentemente, reprovado o ato de Estado. Ou rejeitado e, consequentemente, aprovado o ato de gestão. Quero aqui agradecer a presença dos senhores vereadores, tirados um tempinho para essa extraordinária. Quero agradecer a assessoria dos senhores vereadores, você que nos assiste pela internet, pela TV Câmara, muito obrigado. Que Deus possa abençoar o final de semana dos senhores. E terça-feira teremos aí a votação da chapa biênio 2019-2020. Meu muito obrigado, que Deus abençoe todos os senhores aqui presentes.